E aí, Marcelo Bezerra? Nelson Brito, boa tarde e bom dia, pessoal. Boa noite, boa madrugada para quem estiver assistindo a gente aí. Cada um no seu horário, né? Bom qualquer horário, bom qualquer Qualquer horário. horário. E aí, tudo bom? Tudo certinho? Como tá Tudo aí? tranquilo. Estamos de volta, estamos de volta. Depois de um pequeno intervalo. Na verdade, a gente fez uma gravação, pessoal, mas aí ficou ruim. Problemas técnicos, a gente acabou nem postando ela. Mas, apesar de ter ficado bem legal o tema, mas a gente refaz. A gente refaz o tema. A gente vai tentar refazer ela depois, com calma. Mas era bem É. interessante, era um tema bem interessante. E hoje, o que que a gente vai falar, Marcelão? Hoje vai falar de guerra, né? Guerra cibernética. Guerra cibernética. É a hora que todo mundo agora começa a se acomodar na cadeira e fala assim: como assim guerra cibernética? Mas Mas diz, é o Marcelo. seguinte, pessoal. Então, a gente participou, tanto eu como o Nelson, a gente teve a oportunidade de participar da quarta edição do Guardião Cibernético, né? Então, estava em Brasília, Nelson em São Paulo. O Guardião, né? O Guardião é o exercício anual de guerra cibernética organizado pelo CONDECIBER, que é o Comando de Defesa Cibernética. Aqui no Brasil, ele é liderado pelo Exército, mas tem aí militares das três Forças Armadas. Então eles fazem esse evento anualmente. Este ano passado, eles abriram não só para empresas, né, ajudarem a realizar o evento, como também convidando participantes do setor privado, não só do setor público, mas também do setor privado, do que eles chamam lá que é chamado das 7 infraestruturas críticas. Você lembra, né, Nelson? Léo, Finanças, é, telecom, a, telecomunicações, águas, transporte, defesa nuclear. Foi, né? Foi 7 já? não sei, eu tenho aqui, ó. A gente, Então, isso ó, é defesa, né? Tem defesa, defesa, nuclear, finanças, telecomunicações, que esse ano chamaram de comunicações, águas, transporte, faltando um. Águas, transporte, telecom, nuclear. Bem, energia. energia, exato, Energia, não pode esquecer energia. energia, certo. Assim, infraestruturas críticas, o que é considerado como infraestrutura crítica para um país, para você ter a manutenção da vida no país, né? Obviamente estão entrelaçados entre eles. Quem não viu ainda, eu até recomendo ver aquele filme do Bruce Willis, o Duro de Matar, se eu não me engano, é o 4.0 ou 3, em que falam de queima total, onde um cara que desenvolveu todo o planejamento, ele faz um ataque às infraestruturas críticas do país, deixando todo mundo incomunicável, começando a gerar tumulto na população. Para isso, ele estava fazendo isso para ter ganhos financeiros. Mas isso é uma estratégia em que os países atualmente, quando a gente fala e a gente viu isso agora, né, recentemente, está ocorrendo, falam muito de guerra assimétrica, né? Guerra assimétrica é é quando o país tem mais força do que o outro, então é assimétrico o poder bélico. Mas quando a gente fala de guerra cibernética, existe uma simetria aí. Há uma balança aí que tende para os dois lados, né? A gente viu que durante esse período, no início da guerra, houve uma empreitada muito grande desse país que estava atacando o outro, fazendo ataques cibernéticos, esse país aqui tentando se defender.
e se juntou um grupo de voluntários na internet, que você não precisa se locomover, é diferente de um mercenário, né, que o cara tem que se locomover até a área de guerra e ali começar a fazer a parte da força, né, de defesa. Na internet é diferente, você pode estar em qualquer lugar e você pode ajudar nesse momento. Então acaba sendo meio simétrico. Então, quando a gente fala de uma guerra cibernética, levando em consideração aspectos críticos, né, infraestruturas críticas, essas são as sete que são escolhidas aqui no Brasil para esse exercício. O que você viu de diferente esse ano, Marcelo? Esse, esse ano, diferente mesmo, não teve assim, não teve assim elementos novos, né? Assim, mas na verdade ele cresceu, né? Então teve mais instituições participando esse ano, apesar de que finanças não participou, mas teve mais instituições participando esse ano do que no ano passado, que é mais ou menos aí a proposta que o Condeciber tem de ir aumentando paulatinamente aí o exercício, né? Aí até apresentar um pouquinho como que ele é composto, na verdade, né? Então, você tem lá o que eles chamam da simulação construtiva, que é um tabletop exercise, quer dizer, um exercício teórico de resposta a incidentes. Isso é importante. É importante mencionar isso, porque enquanto você tem a simulação virtual, tem essa simulação construtiva e pegas esses insights do que está acontecendo no virtual ou não, pode ser outras coisas que venham para cá para construtiva, mas normalmente também pega esses insights e eles têm que trabalhar de alguma forma em conjunto, né? Exatamente. Ainda não está funcionando perfeitamente em conjunto, mas tem uma integração, né? Porque o construtivo interessante é que vão a equipe, às vezes não é a equipe inteira, mas vão profissionais das empresas, né, de cada área, né? Então, a área de telecom, por exemplo, é coordenada pela Anatel, a área de transportes pela ANTT e tal. Então, você tem as agências que acabam coordenando, né, os esforços, participantes e tal. Então é interessante por quê? Porque vão pessoas, normalmente da área de segurança, né? Mas os cenários, né, de ataque, eles demandam pessoas de outras áreas que não estão lá. Então, o pessoal que está lá, meio de segurança, às vezes tem que entrar em contato com o jurídico da sua empresa, tem que entrar em contato com o marketing, tem que entrar em contato com outras coisas. Então, é bem interessante porque acaba também sendo aí uma prática de toda a empresa. Ou seja, não é uma coisa só do pessoal de segurança, né? Então é bem interessante. Então eles têm esses problemas que têm que ser resolvidos. O caso, existe um cenário por trás que é um país atacando o outro. Tá? Então são dois países que não estão em guerra declarada, tá? Mas um dos países inicia uma guerra cibernética contra o outro, o país cinza contra o país azul, e justamente o país cinza tenta derrubar as infraestruturas críticas do país azul, né? Inclusive, o pessoal cria até alguns vídeos simulando entrevistas, simulando como se fosse aí um jornal de televisão, dizendo, olha, caiu aqui, os bancos saíram do ar, né, os internet banking saíram do ar, os caixas eletrônicos, tal, tal, tal. Então gera aí uma certa tensão. Então eles vão fazendo, não tem aí uma questão assim de resolver tudo, mas tem muito mais a ver com a qualidade da resolução do que com a quantidade, né? Então tem isso, e aí tem a simulação virtual, que é um exercício de Blue Team, Red Team.
típico, né, Nelson? Então isso realmente aí é bem técnico, e aí, aí quem está lidando realmente é a equipe de segurança de cada empresa. É o jogo de ataque e defesa, é o gato e rato, um atacando, outro defendendo. O que que eu vi e que eu estava conversando com alguns participantes, para vocês entenderem, são dois hubs que acontecem esse exercício, um em São Paulo e outro em Brasília. O Marcelo ele estava em Brasília e eu fui para São Paulo para participar no de São Paulo. Em São Paulo eu tive a oportunidade de conversar não só com alguns participantes que estavam lá, mas também até com o pessoal do Comando de Defesa Cibernética. E uma das coisas que a gente estava conversando, Marcelo, e aí, cara, obviamente, a gente está na mesa de um almoço, trocando ideia, participando daquele ambiente, as ideias vão surgindo. Como é que você vê, assim, a crise quando você tem uma guerra, né? Você imagina assim, é, vamos atacar a energia, né? O setor energético daquele país, a infraestrutura crítica de energia daquele país. Quando você ataca esse setor e você para de fornecer energia para algumas áreas, para alguns setores, você acaba afetando direta e indiretamente alguns. Telecomunicações, por exemplo, a gente estava conversando com uma empresa de telecomunicações, ela falou, não, eu tenho lá meus geradores que eles conseguem me manter numa falta de energia. Apesar de eu ter duas linhas de energia que são uma contingência da outra, se uma parar, a outra assume. Então não tem como eu ficar sem, mas se acaso acontecer de eu perder essas duas, eu tenho meus geradores. Aí legal, eu estava pensando assim com os caras, né? Vamos expandir um pouco aí o horizonte, né? Você imagina que, de repente, o setor de transporte também foi afetado. Então você consegue ter aquele diesel que já está no teu gerador, mas você não consegue repor aquele diesel. Então você vai ter aquele gerador durante 2 dias. Se de repente uma dessas empresas de telecomunicações, e a gente está falando de várias, né? Você imagina uma delas cai, de repente metade de uma cidade ou uma cidade inteira fica sem comunicação. E isso vai afetar outros setores, por exemplo, financeiro. Que o financeiro, se ele não foi afetado pela energia, ele conseguiu se manter com geradores, com seja lá de qualquer forma que ele conseguiu se manter, se a telecomunicação acaba, você atingiu ele com o secundário. Então, quer dizer, você tem aí entrelaçado esses setores que, no final das contas, quando você fala de um exercício, você vê como é que eles. E a grande questão é. Tudo aquilo que a gente já conversou antes, eu lembro da gente conversar isso na mesa de um restaurante quando eu estava fazendo a entrevista para vir para Cisco. Não é como você responde, é o tempo que você responde e a visibilidade que você vai ter de todos os fatos, ver tudo aquilo, ver o cenário completo para você saber realmente onde colocar forças, né? E esse é um dos exercícios, é uma das formas que eles fazem para exercitar esse tipo de cultura. Como é que os órgãos sabe, se há essa intercomunicação entre esses órgãos? Como é que eles trocam essas informações? E a ideia é fomentar uma comunidade, né, uma comunidade para que você fale de infraestruturas críticas, de como que eles vão responder, se eles estão seguindo os protocolos, porque algumas agências têm protocolos, outras estão criando, outras são mais maduras do que as outras, mas como que eles estão utilizando aquele material, toda aquela política, toda aquela regulamentação, como que eles utilizam aquilo no seu dia a dia. E eles botam isso na prática, né? O legal desse exercício é esse, que você vê os caras colocando tudo que eles usam, ou tudo que eles planejam no dia a dia, como é que eles colocam isso em prática, né? Como é que eles vão. E aí surgem outros aspectos, né? Pô, se derrubar uma coisa aqui, eu tenho essa minha contingência aqui que vai sair pelo outro lado e tal. E aí você fica sabendo dessas nuances que você realmente tem que pensar não só em manter a defesa do teu ambiente, mas você tem que pensar que, de repente, o teu outro setor que você depende, o setor energético, por exemplo,
Imagina o cara de telecomunicações, o setor bancário. O setor bancário depende de telecomunicações, basicamente, telecomunicações e de energia, tá? Não vou nem falar de água, de outros setores, mas vamos falar, para ele operacionalizar as funções dele como um banco, como uma instituição financeira, ele precisa ter energia e precisa ter telecomunicações. Se ataca a energia, como que ele se previne disso? Ah, eu tenho que ter aqui uma certa forma de eu poder manter meu site no ar, meu negócio está no ar, né? E telecomunicações, será que ela vai ser afetada da mesma forma? Será que ela tem a mesma precaução que eu tenho? Então, são coisas que são entrelaçadas e que você vê nesse modelo de exercício no dia a dia. Se você falar, por exemplo, de alguns bancos, eu estava conversando uma vez com um executivo de um banco, e a gente estava conversando, falando sobre estratégias e tudo mais. Eu falei para ele, pô, e aí, cara, o que que acontece se vocês ficarem fora do ar? Ele, Nelson, praticamente metade da economia do país para. E acontece isso. Você tem bancos que, pô, realmente tem metade dessa economia. Então, quer dizer, folhas de pagamento, pagamento de boleto, saques, esse tipo de coisa, Toda a movimentação financeira, né? bolsa de valores é Movimentação, bolsa afetada, de porque valores, tudo é afetado, entendeu? Então você tem aumento, queda da bolsa de valores, você tem aumento das moedas estrangeiras, você, quer dizer, cria-se o pânico. E aí, tem um negócio que eu estava falando, você começa a gerar insurreições, né, em cidades, quer dizer, o povo fazendo o levante É dizendo, o pânico, né? É o efeito secundário do ataque de infraestrutura, é pânico, na verdade, né? exato, Gera pânico, você desmonta o país, né? e você começa a tratar de anarquia, que a pessoa, por ver que está sem transporte, está sem energia, está sem água, está sem financeiro, está sem nada, o cara vai falar, o mundo está acabando, vai todo mundo correndo para o supermercado, ninguém vai pagar porque o sistema financeiro está fora do ar, não vai ter alarme nenhum, ninguém vai conseguir se comunicar e vai ter saque. Então, você pensando Então, mais profundamente, uma guerra cibernética, ela realmente, ela afeta a vida do dia a dia do cidadão. a gente teve alguns pequenos exemplos na Estônia, na própria Ucrânia, desde 2014, né? Teve aquela série. Uma coisa assim, um resultado interessante é que assim as empresas, né, as grandes empresas, elas têm, varia aí de qualidade, claro, mas ela tem os seus playbooks de defesa, né? Mas setores não têm, né? Então uma coisa que começou, que assim que está amadurecendo e fortalecendo como resultado desse do Guardião, né, do exercício. Então os setores estão se organizando para ter playbooks de setores. O primeiro foi de telecomunicações, a Anatel apresentou lá no último dia que seria a primeira versão de um plano de resposta a incidentes integrado. E aí já está se começando a falar de planos de incidentes como se intrasetoriais, né? Então, já que tem essa dependência que você falou aí, Nelson. E é interessante, né? Então, assim, apesar de ser um tempo curto, né? São 3 dias, assim, é bastante intenso e realmente você vê que as pessoas participaram. Assim, só de números, né? Então foram 120 organizações, mas assim, mais de 300 pessoas, né? Militares e civis participaram das simulações construtiva e virtual. E teve o Capture the Flag na quinta-feira, né? Aí foi aberto. Eu não participei, na verdade, eu não vi, mas tinham, além desses, acho que estava um total de 500 participantes, ou até mais, né? Aí foi o Capture the Flag tradicional, pontuação e tal, né? Aí uma coisa aqui, assim, que eu escrevi há muito tempo atrás, já faz uns 10 anos, sobre a cibernética,
É que diferente de uma guerra normal, né? Você, você não conta ogivas, você conta cérebros, né? E até hoje eu complementaria. Você conta cérebros e você conta a preparação desses cérebros, né? Então é isso aí que está acontecendo. E isso que você falou, esse pânico, é uma coisa interessante, né? Porque excetuando, claro, né, uma bomba nuclear ou um bombardeio em massa, né, os bombardeios, eles têm o seu elemento de pânico e tal, tá caindo uma bomba, mas eles são sempre limitados. Tá? E eles têm a limitação da quantidade de ogivas que o atacante tem, né? Você pega a guerra cibernética, na verdade as armas elas são reutilizáveis, então você não perde arma, na verdade você pode até recombinar a arma, né? Então, um país tal ele vai ter X números de mísseis. Acabou, usou os mísseis, acabou. Tem que fazer mais, tem que comprar mais, né? E outra coisa também que é silenciosa, né? Então você acaba com uma alimentação de energia de um país e não teve bomba, não teve explosão, não teve nada. Simplesmente um dia cai a energia e não volta mais. É um blackout de dias, né? A gente já viu algumas coisas parecidas, né? O Stux foi uma dessas armas utilizadas. E, cara, eu concordo completamente com você. Você não conta o Gil, você conta cérebros. Então, nessas horas, é importante a gente salientar isso. Existe, e isso a gente conversou bastante, já é o segundo ano que a gente participa e eu sempre converso com o pessoal. Nós temos mentes muito brilhantes aqui no Brasil. Pode parecer que não, mas temos, tá? A gente fez o C4, fizemos duas edições, eu trouxe algumas dessas mentes que realmente eu acho brilhantes, que são referências para mim, não só para mim, mas para muita gente na comunidade. E quando eu falo comunidade, eu falo uma comunidade muito mais aberta, não só a empresa, mas até os estudantes, aquele pessoal civil, né? As pessoas que realmente trabalham no mercado, tem muita gente brilhante com várias ideias. E no momento em que você tem uma guerra cibernética acontecendo, cara, não vai ser só os setores, não vão ser só os militares que vão pegar em armas cibernéticas, tá? A gente fala que uma população inteira de pessoas, a gente viu aí o Anonymous fazendo o que fez na época da Primavera Árabe, né? Que eles conseguiram fazer a comunicação, foram cortadas todas as comunicações desses países, né? Então nada saía, nenhuma informação saía, enquanto os jornalistas, a mídia estava tentando obter informações, os anônimos eles criaram uma forma de poder ajudar. A gente viu agora ultimamente o Elon Musk utilizando, né, toda a rede de satélite deles para ajudar também a ter a comunicação da Ucrânia. Então quando a gente fala de uma guerra cibernética, a gente não fica limitado àquele país ou aquelas pessoas que defendem a pátria, né? Como, por exemplo, a gente tem o Comando de Defesa Cibernética, mas não são só eles que vão participar disso. Eles vão estar na operação. Mas nada impede que outros entrem no cenário de guerra, ajudando e trazendo problemas para essa outra nação que está atacando a nossa nação. Então, a gente tem que pensar nisso também, assim, obviamente, o exercício não prevê esse tipo de coisa, mas é algo que no mundo real isso acontece. A gente viu, por exemplo, no início dessa guerra que está ocorrendo até hoje, a Rússia começou a fazer muitos ataques à Ucrânia. A Ucrânia não tinha pessoas suficientes para poder se defender ou contra-atacar, apesar deles terem bastante conhecimento, terem pessoas E houve um bastante. consórcio aí, né, para atacar a Rússia, né? Criou-se um voluntariado, né, na internet e começaram a atacar a Rússia, entendeu? Então, assim, existe também esse outro lado. Quando a gente fala de uma guerra cibernética,
A gente está falando de esquece fronteiras. Não existe fronteiras. A guerra cibernética vai impactar direto ou indiretamente algum país. Se você está no meio do caminho de um ataque, vamos imaginar aqui, né? Existe um grande hub concentrador para a América Latina no Brasil. Então, chegam as comunicações aqui no Brasil e daqui a gente espalha para outros países na América Latina. Se começa um ataque a esse centro no Brasil, outras entidades, outras instituições, outros países vão ser afetados indiretamente, né? Diretamente o Brasil, indiretamente outros. E aí pode-se criar esse consórcio, né, esse voluntariado na internet para que se tenha esse contra-ataque. E uma coisa, perdão, e uma coisa que eu falei, uma vez eu estava no painel, Marcelo, e eu fui até um pouco arrogante. Mas eu me permiti ser arrogante pelo seguinte: eu tinha lido uma matéria dizendo isso em 2011. Eu tinha lido uma matéria que saiu na mesma semana que estava tendo esse evento em São Paulo. Foi quando eu lancei a segunda versão do T50 nesse evento. E aí me convidaram para participar do painel, que era CISO e hackers, né? Me botaram no papel de hacker e tinha lá advogados, CISOs, essas pessoas. E beleza, eu tava de bermuda, camisa, tinha tudo a ver comigo, né? Eu tava lá já no. Pelo hacker, a roupa do hacker. Eu só não tava com uma camisa preta, mas eu tava ali naquele papel. E aí, pô, todo mundo se apresentando e tal, e aí começa as perguntas, e vem perguntas e tal. E aí puta, eu fui meio arrogante, falei, vem cá, e aí, vocês acham realmente que a gente está preparado para uma guerra cibernética? Isso em 2011. Não existia ainda esse exercício guardião digital. Ah, não, estamos sim e tal. E eu falei, cara, eu meio que discordo. Aí todo mundo me olhou assim, né? Eu falei, cara, se a gente for lembrar de guerras convencionais, Segunda Guerra Mundial, vamos pegar a Segunda Guerra Mundial. Quais foram os avanços tecnológicos que nós tivemos na Segunda Guerra Mundial? Foram vários. Foram vários. Entendeu? Já começou na Primeira Guerra e teve na Segunda Guerra. U-boat, submarino, radar. Cara, uma porção de coisa foi inventada no decorrer da guerra. E você está falando de uma guerra convencional. Inclusive os primórdios da guerra eletrônica, né? Exato, exatamente. Tinha Criptografia, tinha lá o tal do Enigma, criptografia, exatamente, criptografia, quebra da criptografia, roubo do negócio. criptografia. Então, assim, dali surgiu a internet. Foi ali que teve o nascimento da internet, porque aí os Estados Unidos viu e falou: "Ó, a gente precisa ter uma rede de comunicação, porque se a gente perder os telégrafos, que o pessoal cortava as linhas de telégrafo, a gente não se comunica." Então criou-se essa internet que virou hoje em dia essa grande web, essa grande rede de comunicações que nós temos. Se você for pensar numa guerra convencional, onde você traz novas tecnologias, você imagina um meio tecnológico, o ambiente já é tecnológico. O que te impede de surgir coisas novas? Porque, cara, uma coisa é você estar em casa e ninguém está te bancando para fazer alguma coisa. E a gente vê alguns ataques aí que são realmente bancados por estados, né? A gente vê campanhas aí que são bancadas por alguns estados para que tenham esse tipo de ataque, essas campanhas de modo bem furtivo, que não são detectadas ao longo do tempo que você consegue detectar, depois de 2, 3 anos que você consegue detectar. Você imagina uma guerra cibernética onde o ambiente já é tecnológico? O que te garante que não vai surgir uma tecnologia nova que possa fazer alguma coisa diferente, entendeu? Então, Você tem pesquisa, né? Você tem exato, e vai ter. pesquisa de armas cibernéticas, como você tem pesquisa de armas físicas, né? E Porque aí o que me leva. é um elemento de guerra, né? Uhum. Então, assim como o espaço físico, não serve de espaço, espaço físico é um elemento hoje em dia de guerra, né? O cyberespaço também é um. Então, na verdade, os países envolvidos, eles, né, não só de defesa, mas também de ataque. Não, a gente não pode ter a menor inocência de que não, Sim, que grandes países não se preparam para fazer ataque também, porque e ataque. vamos pensar no seguinte: eu lembro que eu acho que foi no governo do Obama que o Obama disse que se ele sofresse um ataque cibernético, que ele reagiria de forma convencional. E aí
se lembra que teve um ataque a Israel e Israel foi lá e bombardeou o prédio de onde estava vindo esse ataque. E se a gente for levar em consideração hoje em dia a perspectiva, por exemplo, as operações militares dos Estados Unidos, elas consideravam 5 domínios: ar, espaço, por terra, o normal, naval e subnaval, que é a superfície, abaixo da superfície que seria navios, perdão, submarinos. Eles incluíram o espaço cibernético. Cibernético. Que, como foi feito aqui no Brasil também, né? Aqui no Exato. Brasil você também, né, foi aí incluído esse espaço, né, essa área de. Assim, na boa, gente, quando a gente fala de guerra cibernética, a gente já está aqui há bastante tempo falando, é um assunto realmente que dá bastante conteúdo para a gente falar. O que que é importante, né? O que que eu, pessoalmente, Nelson, né? E depois eu vou passar para o Marcelo para ele dar a visão. Eu, pessoalmente, participando de 2 eventos desses, eu vejo uma coordenação muito boa, uma elaboração bem detalhada com relação ao que eles esperam, os cenários que eles expõem, os problemas que eles expõem, como que eles esperam que as pessoas reajam àquilo, saindo do incidente e virando uma crise e todo mundo trabalhando de forma coordenada para tentar reverter uma situação. Eu vejo uma evolução muito grande em 2 anos. Tá? Eu vi uma evolução em 2 anos aí desse aspecto. Apesar dos cenários serem muito parecidos e continuar sendo país azul contra país cinza e tudo mais, mas eu vejo uma evolução. E a expectativa é sempre que melhore, né, a experiência e que isso sempre evolua. A sua visão, Marcelo, você compartilha dessa visão? Eu compartilho, e você vê que realmente você comentou do seu, né, do seu evento aí 2011, que os CISOs achavam que estavam preparados, né? A gente vê que realmente o país precisa de preparação e precisa de treino, né? Quer dizer, o treino faz parte da preparação, né? E mais do que isso, precisa realmente de trabalho conjunto. Então, não adianta o banco A, o banco B, a empresa de telecomunicações C e D, né, terem seus planos individuais, porque tem que estar pronta para uma questão realmente do setor e depois intrasetorial. Isso a gente nota lá. Realmente, apesar de ser um período muito pequeno, né? Na verdade, na prática, são 3 dias de evento, né? Você vê que realmente o pessoal sai de lá com lição de casa, com lições aprendidas, com mais experiência. Então você vê conversando com as pessoas, alguns foram, né? Algumas pessoas de algumas instituições foram os 2 anos, né? Você vê realmente que teve um aperfeiçoamento. Não que ele tivesse ruim ou que não tivesse nada, mas realmente é importante treinar. E no nosso dia a gente não treina, na verdade, né? As empresas, eu vejo muitas empresas fazendo os seus planos de resposta, mas não tem simulação. É o tabletop, né? O cara planeja, mas não faz um tabletop, por Não exemplo, faz um tabletop, não para realmente a operação da empresa, de uma certo? sala de crise, né? Tem uma sala de É, crise, realmente. Eu vejo que as empresas elas preparam tanto plano, 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 mas isso eu acho que tem mudado, Marcelo. Eu vejo algumas empresas amadurecendo bastante. Antigamente elas tratavam apenas incidentes e hoje elas estão preocupadas com situações de crise. por situações de crise, ou seja, que envolve todas as áreas da empresa, né? Não só TI, né? É, Envolve todas as áreas da empresa. Realmente, antigamente
é uma simulação de emergência, era um teste de invasão, o pessoal achava que estava simulando emergência. E há muito tempo que eu falava que teste de invasão, do jeito que faziam, ainda fazem muitas vezes, não serve para nada, a não Só ser para tirar uma foto, porque não testou nada, né? Mas isso é assunto para outro papo reto. para outro papo reto. Outro papo Marcelo, reto. considerações finais, Marcelo. Não é isso, gente. É o que eu acabei de falar. É legal a gente ver, né? A gente participou como voluntário, é legal a gente ver aí a participação e assim a gente participação de vários setores, né? Juntos, né? Civis, militares e no final sai todo mundo ganhando. Acho que É, minhas considerações finais são: eu vejo, apesar de muita gente criticar, nunca nada vai estar perfeito, sempre tem espaço para claro, melhorar, óbvio, né? sempre tem espaço para melhoras. Mas ao invés da gente criticar, isso eu já falei para algumas pessoas, até sobre algumas outras coisas. Ao invés da gente criticar, que a gente dê ideias, que a gente traga ideias, que a gente tente fomentar esse diálogo, né? Às vezes a gente faz parte de uma comunidade que não está inserida nesse contexto militar ou não tem esse acesso a essa galera, mas aproveitar alguns eventos que existem, né? Que você consegue ter acesso a essas pessoas que estão lá fazendo parte também da plateia, né? Dos atendentes, das pessoas que realmente estão participando do evento. Troca uma ideia e tal. Criticar é muito mais fácil do que você realmente chegar lá e dar sugestões. Se você não tem ideia, você normalmente critica, né? Então, trago ideias. Eu acho que é válido. É melhor a gente ter algo que ainda precisa melhorar do que não ter nada. Essa é a minha Sem visão. dúvida nenhuma. Então, E então é essa é a minha isso. Hoje a gente passou do horário previsto, hein? passão. E essa é a Passamos minha bem. mensagem Mas foi final. bom. Mas foi Essa é bom. a minha mensagem final. Deixamos aqui vocês por mais um episódio do Papo Reto, comigo, Nelson Brito, Marcelo Bezerra. Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa um like, ativa a notificação do nosso canal, se inscreve, deixa comentário, fala aí qual é o próximo tema que você gostaria, fala aí, Nelson, Marcelo, vocês estão falando besteira, beleza, Não crítica. sabe Eu de adoro, nada. uma coisa que eu adoro, que eu aprendi, Marcelo, é que eu adoro os haters, né? Porque o hater, ele é fiel. Ele vai estar sempre te odiando. E ele faz você crescer, entendeu? Então, que venham os É, haters também, venha todo mundo aí, critica, deixa comentário, sugestão, o que vocês quiserem. E até o próximo episódio, né, Marcelo? até. Abraço, gente. Abraço aí. Abraço.